Olá pessoal, Daniel Menezes de novo aqui no canal Fiz Conforme. Estou aqui mais uma vez para dar boas-vindas a vocês que já assinaram o canal, já receberam a notificação dos novos conteúdos e tratar hoje do primeiro assunto que nós selecionamos aqui para abordar nesse espaço. Então, como eu mencionei no vídeo de apresentação do canal, a proposta desse canal não é dar um curso de direito tributário. Muito pelo contrário, aqui o que a gente quer é discutir temas atuais, temas relevantes e principalmente, sobretudo, temas concretos que nos permitam pensar na atividade tributária, no pagamento, na cobrança e no pagamento de tributo, de forma prática, de forma efetiva, de forma que, de alguma maneira, a gente consiga alterar o ambiente em que nós estamos, alterar a sociedade em que nós estamos e torná-la mais justa. Então, de todo modo, eu resolvi gravar esse vídeo aqui como uma espécie de introdução, uma noções básicas de tributos, tributos para leigos, para que a gente possa, a partir de então, debater os outros assuntos e todo mundo ter uma compreensão mínima daquilo que está sendo falado, daquilo que está sendo discutido. Então, como eu falei no primeiro vídeo, no vídeo de apresentação desse canal, o objetivo do canal é tratar do sistema tributário brasileiro, é tratar de justiça fiscal. Então esse é um canal que se propõe a promover a educação fiscal, a compreensão da atividade tributária do Estado pelas pessoas, pelos contribuintes, pessoas físicas, empresas, para que elas compreendam essa atividade, entendam a importância da atividade, entendam o papel delas enquanto contribuintes e enquanto destinatários da ação estatal, como beneficiários da ação estatal, e com isso possam ter uma atitude crítica, uma atitude propositiva, possam debater melhorias, possam buscar a justiça. Então, para a gente começar a falar sobre tributação, justiça fiscal, é importante a gente ter uma ideia de alguns conceitos básicos. Então, a ideia fundamental aqui, quando a gente fala de tributo, tributação, tributo, atividade tributária, nós estamos falando daquela aquela parte do funcionamento do Estado, dos países, em que o Estado cobra um valor dos seus cidadãos, dos seus contribuintes, das empresas que estão estabelecidas no Estado, dentro daquele país, das pessoas que residem naquele país, e ele cobra esse valor periodicamente ou em determinadas situações para que ele obtenha recursos, para que ele possa, com esses recursos, realizar atividades. Então, a ideia é que a tributação é a contribuição dos cidadãos para a ação do Estado. Então, a gente contribui, todos nós, direta ou indiretamente, de alguma maneira, pode ter certeza de que todos nós, mesmo aquela pessoa com menos recursos, ela também contribui para a atividade, para financiar a atividade estatal. Então, todos os contribuintes, todas as pessoas dentro de um Estado são chamadas a contribuir, daí a expressão contribuinte, são chamadas a contribuir financeiramente para que o Estado possa desenvolver as atividades que ele se propôs a desenvolver. Então, isso é uma primeira ideia importante. A segunda ideia importante é que toda atividade tributária do Estado, toda tributação que o Estado realiza, é uma tributação consentida. Ninguém paga tributo por imposição externa. Ninguém paga tributo
contra a própria vontade. É claro que eu, pessoalmente, posso achar justo ou injusto um determinado tributo, mas a ideia fundamental é que a tributação é uma atividade do Estado legitimada pelas pessoas. Tá? Essa é uma ideia já muito antiga, ela vem desde da Carta Magna na Inglaterra, quase que uma ideia que está na origem de todas as constituições do mundo, todo o processo de formação das constituições do mundo, né, tem como origem, ou se identifica como origem ocidental, a Carta Magna, né, que foi um documento lá do 1200 e pouco, século XIII, portanto, que o rei João da Inglaterra assumiu um compromisso com os seus súditos. Na verdade, ele assume um compromisso com os seus nobres, com os barões, né, que naquele momento estavam contestando a legitimidade do rei João. Ele era conhecido como João Sem Terra, era um rei que não tinha posses, né? Então os barões contestavam a legitimidade dele. E nesse processo de contestação, estava assim no auge, no centro do debate, a questão da tributação. Né? Naquela época, a gente está falando aí de século XIII, 1200, então a gente está falando de um período em que reinava, né, imperava o absolutismo. Né? Então os reis eram reis absolutos, faziam o que queriam, inclusive cobrar tributo. Então o rei achava que precisava de dinheiro para alguma coisa, que podia ser uma coisa positiva ou não, e ele então tributava os nobres, né? Tributava as pessoas daquela localidade conforme o seu desejo. Então a primeira a origem aí das constituições, né, da Carta Magna, está exatamente em regular esse poder do rei João de cobrar tributo. Então ela vai lá estabelecer que o rei só poderia cobrar tributo nas hipóteses tais. História do direito, quem quiser pode ir lá estudar. Alguns que sejam estudantes de direito talvez já tenham passado por essa fase aí, essa etapa do estudo. Tinha algumas coisas até bastante peculiares para os dias de hoje. Então, ele podia cobrar tributos para armar cavaleiro o seu primeiro filho. Né? Imagina, o 01 virar cavaleiro e a gente ia ter que pagar, então, um tributo para que o 01 portasse uma armadura, um escudo bonito. Enfim, detalhes, né, curiosidades históricas, mas a ideia, que é importante pensar aqui, é que naquele momento se estabeleceu uma regra que vale até hoje, de que não existe tributação sem consentimento, sem que as pessoas aprovem essa tributação. Essa fórmula foi parar lá na Carta Magna, no taxation without representation, né? Então a ideia de que você não podia tributar, exceto se fosse aprovado pelos representantes daqueles nobres. Lembrando que a gente está falando do século XIII, não era todo mundo que votava, não tinha voto, não era todo mundo que manifestava opinião, né? O conselho, a atividade, vamos dizer, parlamentar era exercida por uma minoria em nome de uma minoria. Então é claro que a gente está longe de estar tratando aqui de um modelo democrático, pelo menos não nesse momento. Mas a verdade é que já tem ali uma ideia básica de que, olha, só pode cobrar tributo quando a gente autorizar, para aquelas atividades que a gente autorizar. Fora disso, não vai poder cobrar tributo. E o tempo passou, as sociedades evoluíram. Hoje em dia, ninguém arma mais o primeiro filho cavaleiro, mas a regra continua valendo. A gente continua vivendo num país em que a tributação depende de consentimento. Então, esse consentimento, no caso do Brasil, é dado pelo parlamento, através das leis. Significa dizer que todo tributo no Brasil é cobrado com base numa lei. Uma lei que foi votada no parlamento, composto por representantes da população.
E é isso que confere legitimidade ao tributo. O Estado cobra um tributo da população porque ele foi autorizado pelos representantes dessa população que aprovaram leis que autorizam o Estado a cobrar esse tributo. Então, essa é uma ideia fundamental para que a gente não entre na discussão sobre tributos com uma visão equivocada de que o tributo é uma espécie de confisco que alguém impõe sobre nós, né? E isso não é verdade do ponto de vista formal, porque, de fato, todo tributo depende de aprovação legislativa, e também não é verdade sobre o aspecto material. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a gente paga tributos, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas nós pagamos tributos para nós mesmos, né? Ao contrário do rei João, que cobrava tributo para armar seu filho cavaleiro, e não necessariamente o filho dele era um bom cavaleiro, possivelmente o cara nem era bom com a espada, e, consequentemente, podia nem prestar para defender o reino. Não necessariamente ele era um bom guerreiro. Nem os filhos dos sucessores, até os atuais herdeiros do trono, não me consta que sejam grandes soldados. Então, mas o que mudou, né, se lá na Carta Magna a ideia de uma autorização formal para a instituição de tributos já existia, já foi colocada, o que mudou, a evolução do sistema, foi para um sentido em que não só precisa de uma autorização, mas a gente institui tributos para realizar ações em nosso benefício. Aí é a superação do modelo absolutista, né? A superação definitiva do modelo absolutista. Eu diria até a adoção de uma visão um tanto mais republicana do Estado, ainda que também ocorra nas monarquias, mas a ideia de que existe um bem comum que é diferente da vontade do rei, que é diferente do desejo do rei, da opinião do rei. Existe um bem comum que nós, coletivamente, optamos por buscar. Nós optamos por perseguir esse bem comum, por atingir esta finalidade comum, de forma consensual. De novo, aqui entra em ação o processo legislativo e, sobretudo, a Constituição, né? Então, quando a gente promulga uma Constituição, quando edita uma nova Constituição, nós estamos dizendo, em linhas gerais, o que e como a gente quer que o Estado realize, né? Então, a gente está dizendo que a gente quer ter um governo organizado, não quer viver numa anarquia, e que a gente quer ter um governo organizado para realizar determinados fins de determinada forma. Então, se a gente pegar hoje a Constituição do Brasil, tem lá os fins, os objetivos da República, né, Federativa do Brasil, os fins do Estado brasileiro. O que a gente quer? A gente está instituindo um governo comum, a gente está optando por não viver numa anarquia, numa selvageria. Então, a gente está instituindo esse governo comum para quê? E aí a Constituição diz lá, para reduzir as desigualdades regionais, né? Para valorizar o trabalho, para desenvolver as potencialidades humanas, para proteger a dignidade humana, para defender o Estado brasileiro e o território brasileiro de agressões externas, para garantir saúde à população, para garantir educação à população. Então, a gente definiu isso lá, né? Isso foi também um acordo de toda a sociedade. E nós, naquele momento, definimos que, para realizar essas atividades, nós precisaríamos cobrar alguns tributos, né? Essas atividades são atividades que, muitas delas, demandam dinheiro. Você não consegue defender uma fronteira se você não tiver um exército
bem equipado. E para você ter um exército bem equipado, você precisa comprar equipamentos, você precisa pagar o soldo dos soldados e, consequentemente, você precisa de dinheiro para isso. Da mesma forma, se você quer ter segurança nas ruas, você precisa ter policiais treinados, você precisa ter investigação, você precisa ter equipamentos, você precisa ter peritos, você precisa ter uma série de recursos que demandam dinheiro. Se você quer ter um sistema de proteção de defesa civil contra enchente, contra incêndios, contra intempéries, né, maremotos, você precisa de uma defesa civil e de um corpo de bombeiros estruturado. E uma defesa civil e um corpo de bombeiros estruturado significa pagar o salário dessas pessoas, né, o soldo, porque os bombeiros são militares, mas pagar o soldo e o salário dessas pessoas, comprar aqueles caminhõezinhos, dar treinamento. Então, isso tem um custo. Né? Da mesma forma, a educação tem um custo. Para você educar os jovens, para que eles possam ser trabalhadores produtivos, empreendedores inventivos, artistas geniais, né? Você precisa de educação, você precisa educá-los. E para educá-los, você vai precisar pagar salário de professor, construir escola, fornecer material. Né? Se você quer prover saúde pública, se você quer tratar as pessoas, tratar doenças, evitar pandemias, como essa que a gente está vivendo agora, você precisa produzir vacina, você precisa pagar pesquisadores, você precisa comprar equipamentos, precisa comprar insumos, tem que construir hospital, tem que ter cama, tem que ter remédio, tem que ter uma série de coisas. Então, essas situações todas demandam dinheiro. E se, como o Estado se entende que o Estado não pode simplesmente imprimir dinheiro para pagar esses custos, há uma discussão sobre isso, a gente talvez tenha a oportunidade de em algum episódio debater isso, mas o senso comum é que o Estado não pode simplesmente imprimir dinheiro para pagar essas atividades. Né? Então a gente precisa fazer uma espécie de vaquinha, né? Reunir todo mundo contribui um pouquinho, e aí a gente vai ter dinheiro para pagar essas e outras atividades que o Estado realiza. Então, esse é o fundamento material da tributação. Então, vejam, a gente tem o fundamento formal, que é a lei. Só se cobra tributo quando autorizado por lei, lei essa que foi aprovada pelo parlamento e é, portanto, legítima. E o fundamento material da tributação. A gente paga tributo para arrecadar dinheiro para realizar aquelas atividades que nós escolhemos no momento da Constituição ou na edição de leis posteriores, que nós escolhemos que eram atividades importantes, que eram atividades que nós queríamos que fossem realizadas pelo Estado. Então, fundamento formal, fundamento material da atividade tributária. A gente pode falar em fundamentos filosóficos também, né? Fundamentos éticos, morais. A ideia que até é uma ideia de origem cristã, da caridade, né? Então, quem tem dinheiro, compartilhar o dinheiro, compartilhar o que tem com quem não tem. Isso poderia ser interpretado aí como um fundamento ético, moral, até religioso da tributação. A gente tem outras doutrinas filosóficas que têm uma visão mais coletivista, que também vão pregar a ideia de que a gente precisa se ajudar, uma noção de solidariedade, não necessariamente atrelada a uma redenção, atrelada a um aspecto religioso, mas uma visão de que nós precisamos nós, como seres humanos, nos realizamos quando fazemos o bem para outras pessoas, né? Quando buscamos fins coletivos, quando buscamos a satisfação coletiva. E a tributação, então, o pagar tributo seria um meio para o atingimento desses fins. Né? Isso leva à ideia de um dever fundamental de pagar tributo, está até previsto na Declaração Universal dos Direitos do Homem, o dever fundamental de pagar tributo com esses componentes aí filosóficos, morais. Então, essa é a ideia aí de fundamento da tributação. Essa tributação, para a gente passar uma
uma coisa mais concreta, assim, mais técnica, essa tributação no Brasil, né, a gente fala de tributos, de um modo geral. Então, tributos são um todo, tudo aquilo que o Estado cobra nesta atividade de arrecadar dinheiro para financiar um provimento estatal, para financiar uma atividade estatal. Então, tudo isso é tributo, né? No Brasil, eles se dividem, tem uma classificaçãozinha. Então, os nossos tributos vão estar organizados na Constituição como impostos, como taxas, como contribuições, que são as principais espécies tributárias. Tá? Existem questões técnicas a respeito disso, existem, né, consequências técnicas em cima dessa classificação, mas a ideia é a mesma, a ideia de que nós estamos contribuindo para financiar uma atividade estatal. Não tem muita diferença para o entendimento das questões tributárias essa distinção. Só para saber, então, que, na verdade, tributo é um todo, é um conjunto, né, que abrange impostos, taxas e contribuições às principais espécies tributárias. A tributação não é a única forma do Estado obter dinheiro, né? O Estado pode obter dinheiro de outras formas também. Ele pode obter dinheiro vendendo coisas, né? Então, quando o Estado vende alguma coisa, ele obtém dinheiro. Essa venda pode ser de um patrimônio que ele tem acumulado antes. Então, para dar um exemplo, quando você privatiza uma determinada empresa ou quando você vende um determinado imóvel público, por exemplo, e o Estado está transformando uma parte do patrimônio dele em dinheiro. Quando o Estado empreende e desenvolve uma atividade econômica e ele cobra por isso, né, o dinheiro que ele arrecada, em tese, também pode ser usado para financiar suas atividades. Então, os Correios, por exemplo, cobram preço nos serviços que realizam e esse valor financia, né, pode financiar a atividade estatal, se ele superar suas despesas. Quando a gente joga na loteria, a loteria é uma atividade que o Estado pratica lucrativa, né? O Estado ele arrecada mais com a loteria do que ele paga em prêmios. Então ele tem um lucro com a loteria. E esse lucro também pode ser usado para custear as atividades estatais. Quando o Banco do Brasil, a Caixa Econômica ou a Petrobras, que são empresas que têm participação estatal, dão lucro, esse lucro também vai para o Estado e ele pode utilizar esse lucro para realizar as suas atividades. Da mesma forma, o BNDES, que dá lucro e financia uma série de atividades estatais. Então, existem outras formas do Estado se financiar que não entram na ideia de tributação, né? Elas vão entrar num contexto maior, que é a atividade fiscal, a atividade econômica do Estado. Então, quando a gente pensar em atividade fiscal, aí entra não só a tributação, mas todas as fontes de renda e também as despesas. Então, a atividade fiscal, a gente ouve muito falar em equilíbrio fiscal, ele está olhando para todas as receitas, não só os tributos, e todas as despesas. Aqui incluídos os empréstimos, que são uma receita antecipada e uma despesa futura. Então, isso é o que a gente chama de atividade fiscal. Eu trouxe essa informação porque esse canal é um canal da justiça fiscal. É um canal que quer discutir, quer apresentar debates sobre justiça fiscal. Então, a gente precisa entender o que é a atividade fiscal do Estado, como que a tributação se insere nela e saber que existe um outro lado da atividade fiscal, que não é a arrecadação, tributação, venda com lucro, etc., empréstimo, mas é o gasto público. Então, quando a gente fala em justiça fiscal, a gente está falando em receita pública, a gente está falando em gasto público. A gente
tem que imaginar a ideia de justiça fiscal, eu gosto muito dessa analogia, com aquela balança de 2 pratos. Todo mundo conhece, já foi na feira, tem lá uma balança com 2 pratos. Né? Então, essa balança, um prato representa a arrecadação do Estado e outro prato representa a despesa do Estado, né? Aquilo que ele gasta para fazer o que ele faz. Então, o que ele arrecada e o que ele gasta. Essa balança, a ideia geral, como eu falei, isso também é discutível, mas a ideia geral, o consenso é que essa balança precisa estar minimamente equilibrada. Né? Não faz sentido eu ter uma arrecadação enorme e não prover benefício nenhum. Para que o Estado vai ficar arrecadando dinheiro se não for para prestar algum benefício? É voltar para o absolutismo, é tributar para armar cavaleiro o primeiro filho. Não faz sentido isso mais, não é mais moderno. Também parece não fazer sentido o Estado gastar mais do que ele arrecada. De novo, eu insisto, tem gente que discute a necessidade real desse equilíbrio, mas predomina a ideia de que algum equilíbrio é necessário. O que eu quero que vocês entendam é que não basta olhar para esses 2 pratos. Claro que a gente pode querer que os pratos estejam equilibrados, mas a gente precisa olhar também para cada prato. O prato ele pode estar assim ou ele pode estar assim. Ele até equilibra com o outro, mas só que um lado está pesando mais. É isso que, quando a gente tem desequilíbrio em um dos pratos, é o que a gente mais facilmente identifica como uma injustiça fiscal. Porque isso aqui, quando os pratos estão desequilibrados um em relação ao outro, a gente diz que existe um desequilíbrio fiscal. Muito provavelmente um déficit fiscal. Isso não é necessariamente um problema de justiça tributária ou de justiça fiscal. O problema de justiça fiscal está quando o prato não está equilibrado. Quando no mesmo prato tem um lado mais alto do que o outro, que vai representar o que na nossa realidade aqui? Vai representar que naquele prato tem alguém, por exemplo, colhendo mais benefícios do que está contribuindo, ou está contribuindo mais do que está colhendo de benefícios, e que esse desequilíbrio é um desequilíbrio que a gente não enxerga como um desequilíbrio justo. Ah, mas como assim? Mas desequilíbrio é sempre injusto. Não, o desequilíbrio não é sempre injusto. Né? A gente pode ter desequilíbrios no aspecto fiscal que servem para compensar desequilíbrios econômicos, desequilíbrios materiais. Né? Então, vou dar um exemplo aqui bem tranquilo, acho que com pouquíssima margem para discussão ou para contestação. É mais ou menos tranquilo para todo mundo entender que uma pessoa que tem uma deficiência ou que tem uma doença grave vai pagar menos imposto de renda do que uma pessoa que não tem deficiência ou que não tem aquela doença. Do ponto de vista da balança, aquela pessoa pagando menos do que ela, em tese, poderia, parece uma injustiça, está desequilibrando o prato. Só que a gente sabe do nosso cotidiano, que essas pessoas têm carências, né, que justificam esse tratamento. Então, isso é aquilo que se denomina em direito de isonomia ou igualdade material. É a ideia de que é justo, sim, tratar de forma desigual algumas pessoas em relação a outras. Por quê? Porque elas já se encontram anteriormente numa situação de desigualdade que nós temos a intenção de corrigir. Uma situação de desigualdade que nós entendemos que não é justo que elas enfrentem por razões de mero acaso. Né? Simplesmente por terem nascido ou contraído uma determinada doença, por exemplo, elas vão ter uma vida pior do que outras por falta de recursos. A gente entende que isso não é adequado, que isso não é justo. Então, justiça fiscal, que é olhar para
cada um desses pratos e ver quem que está recebendo mais, quem que está pagando menos, quem que está recebendo mais do que paga, quem que está pagando menos do que recebe, isso que é a justiça fiscal, é uma ideia que não busca um equilíbrio absoluto. Ela não é uma ideia que esteja voltada para a igualdade absoluta entre as pessoas. Ela é uma ideia que está orientada ao conceito de igualdade material, de proporcionar condições materialmente justas, condições de vida justas. Para isso, a gente vai tributar de forma desigual, de modo que aquela pessoa que tem mais condições e menos carências vai contribuir muito. Aquela pessoa que tem mais condições e tem algumas carências vai contribuir um pouco menos. Aquela que tem poucas condições, mas nenhuma carência, talvez não contribua. Ao passo que aquela que tem pouquíssimas condições e muitas carências, não só ela não vai contribuir, como ela vai receber. Ela vai receber sob a forma de cuidados médicos gratuitos, sob a forma de educação gratuita, eventualmente ela vai receber sob a forma de dinheiro. Porque em algumas situações a gente vai verificar que isso é o mais justo. Então, esse é o conceito fundamental, ou são as linhas gerais que norteiam a discussão daquilo que se denomina justiça fiscal. É sobre isso que a gente vai falar nesse canal. E eu espero, então, que vocês tenham gostado dessa introdução, tenham curtido, dá o joinha lá no vídeo do canal. Assina o canal se você ainda não assinou, porque logo, logo vai ter mais conteúdo. A gente vai estar tratando de outros temas. E aí, se você é assinante, você vai receber lá a notificaçãozinha de que tem um conteúdo novo para você assistir, para você comentar, para você curtir. Então é isso. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.